Olá, gente. Muito boa tarde, bom dia, boa noite. Isso vai depender, claro, do momento que você vai estar utilizando, fazendo uso aí desse material, né? Diante da nossa turma do curso de Teologia Básica da Igreja Batista Oceana. Então, eu queria dar as minhas saudações para vocês, dizer que é muito bom estar com vocês utilizando, fazendo uso dessas ferramentas conforme a gente propôs, para que a gente não pudesse ficar tão para trás diante do conteúdo que nós estamos tendo na matéria de introdução ao Novo Testamento. Então temos aqui essa felicidade de partilhar com vocês esse conteúdo. Espero que cada um de vocês gostem. Dizer que também estamos com saudades desde já. Deus possa nos dar essa paz e conformidade diante do que Ele vem trabalhando em nossos corações nesse período amargo que nós estamos passando, tá bom? Então eu queria dar início aqui ao nosso conteúdo. Muito bem, então vamos dar início a esse nosso foco de introdução ao Novo Testamento, conforme a gente já começou, e foi deixado também aí essa base de material que vocês, com muito gosto, muita alegria, e foi perceptível nos semblantes de vocês, para que a gente tornasse na próxima aula e conversasse um pouco aí daquilo que vocês levaram em mãos para poder degustar em casa. Bom, gente, a gente tratou no nosso primeiro momento simplesmente de uma abertura desse cenário que o Novo Testamento ele nos traz, tá? E conforme foi apresentado, tudo aquilo que a gente viu no nosso primeiro encontro foi simplesmente sobre esse cenário, tópicos importantes que a gente pode trazer, do significado que o Novo Testamento ele nos deixa, né? Não sei se vocês lembram sobre a anotação, sobre nota em quadro, eu deixei esse significado que o Novo Testamento ele tem pra gente, o modo como o Novo Testamento ele apraz, né? Como é usado, como Deus usa assim através da história, dos relatos, e também, né, toda a contribuição, o propósito dessas contribuições que ele nos deixa, né? Então, no ponto do significado, a gente tem o pacto. O Novo Testamento ele tem esse significado de pacto, porque a palavra pacto ele é a parte 2, né, desse material inteiro que chamamos de Bíblia e palavra, né? Como bem sabemos, Deus utilizando homens através da história e os inspirando para poder deixar os seus relatos, as suas revelações através de toda a história humana, né? Assim bem como os seus objetivos, os seus intuitos de aproximação para com essa humanidade. Então estamos trazendo aqui todas essas dimensões históricas, né? Mas que
contém o propósito de Deus através dessa revelação de considerações, mesmo que sejam preliminares do Novo Testamento. Então esse pacto, ele simplesmente é traduzido para testamento, conforme as transliterações a partir das línguas originais, né, que no Novo Testamento tem a língua do grego, né, conforme escrito naquele tempo. E esse panorama, esse cenário que a gente viu inicialmente e aqueles que vocês utilizaram no material que vocês levaram, contém dentro desses cenários, essas ambas partes de contexto cultural, político e religioso. Contanto, né, dentro dessas dimensões que abrange essas partes que o Novo Testamento nos traz, nós temos, né, os gêneros e tipos que são utilizados dentro desse material, que é apenas um terço de todos os escritos que a Bíblia nos traz, sendo a maior parte no Antigo Testamento e a menor parte dela no Novo Testamento. Então nós temos evangelhos, nós temos contexto histórico, baseado a partir do material de Atos, os Atos dos Apóstolos. Nós temos as epístolas, né? Sobre o total delas tem 21 epístolas, assim também como as cartas que a gente pode separar e estudar separadamente, de Romanos especialmente, e de Judas. E também temos o contexto profético, que é a profecia, a revelação, o Apocalipse, que é um contexto mais denso, porém muito enriquecedor. Tá bom? Eu queria fazer para vocês inicialmente umas considerações iniciais, já aqui retomando, né, aquilo que a gente já viu, mas acrescentando também sobre essas considerações a fonte principal de informações sobre a vida, a obra e o sofrimento de Jesus Cristo dentro dessa história que nós temos em relatos do Novo Testamento, né, que estão dentro dos 4 evangelhos do Novo Testamento. A gente tem aqui, como de fácil entendimento, os escritos que inicialmente ou automaticamente, quando é escrito, não recebe o nome dos evangelhos, né, os nomes dele, que a gente já conhece, Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas é fácil entender também o que se sobressai quando a gente coloca, né, esses 4 evangelhos lado a lado. Tá? E assim a gente pode bem como comparar um a um, para que a gente possa caracterizar esses 3 primeiros evangelhos, chamados como evangelhos sinóticos, que a gente vai ver bem mais adiante. E aí, nessas primeiras considerações, a gente vai ver as questões bem mais fundamentais. Por exemplo, o que é um evangelho? Como a gente pode indicá-lo, como a gente pode dar importância fundamental como fontes primárias de conhecimento, seja a nós mesmos, seja a quem a gente quer passar, né?
como se escreve, por exemplo, as suas introduções. E aí, esses evangelhos, eles são livros mais importantes do Novo Testamento, conteúdos apenas razoáveis, principais ou não. Essa indagação ou exclusividade que a gente extrai dela, sabemos que Jesus Cristo, ele tem uma parte de relatos da sua vida, da sua passagem, dentro desses evangelhos. O seu ministério, o seu sofrimento e também a sua vida. Mas como a gente tem a menor parte da Bíblia escrita dentro do Novo Testamento, o Antigo Testamento também tem designações cristãs e judaicas, certo? Então, a gente tem os judeus dando início a essa história para que os cristãos mais adiante venham completá-las. Tá? Então, a descoberta, por exemplo, do Novo Testamento foi um período crucial durante o qual, em conformidade com as crenças cristãs, para que a gente pudesse ter um começo de cumprimento profético e messiânico dado início no Antigo Testamento. Certo? Eu creio que vocês viram muitas curiosidades desse material que vocês levaram para ver. Por isso que eu queria trazer aqui uma conferência, vídeo sobre a minha proposta, para que vocês perguntassem dentro desse nosso bate-papo. Mas resolvendo então fazer esse vídeo como aula, para que todos tenham aí esse material e depois pode jogar lá no grupo e fazerem bem as suas perguntas, tá bom? Então, voltando a esse cumprimento que começa no Antigo Testamento e o Novo Testamento dar esse fim de cumprimento com a vinda de Jesus Cristo, a gente vê essa importância de significado que a gente tem como sendo no Novo Testamento um pacto de Deus que começa no Novo Testamento, no Antigo Testamento e se encerra no Novo Testamento. De fato, dos outros escritos do Novo Testamento, a gente pode descobrir pouco sobre a vida de Jesus, porque está só contido nos 4 evangelhos. Mas, por exemplo, Paulo, ele interpreta a morte e a ressurreição de Jesus Cristo nas cartas. A gente vê também uma transformação em cântico de louvor, as suas percepções sobre a humanidade de Jesus sendo 100% homem, 100% Deus. A morte na cruz, a exaltação de Jesus que Paulo faz em suas cartas e aquele momento de cumprimento que a gente vê pactual na Santa Ceia, do qual a gente viu o texto aberto em classe. Então ele faz uma lista de testemunhas que viram Jesus Cristo ressurreto em 1 Coríntios capítulo 15, para que esses relatos testemunhais não só enriqueça, mas faça valer esse cumprimento de relato inspirado que Jesus faz uso na vida de Paulo. Então a gente vê, por exemplo, sobre esse novo pacto no Novo Testamento, segundo o qual Deus se ofereceu para perdoar os pecados daqueles que creem nessa exaltação de Cristo através
do seu ministério, da sua morte e ressurreição, Jesus Cristo, em virtude dessa história de morte vicária relatada no Novo Testamento, de forma profética, o que Deus já tinha iniciado no Antigo Testamento. Então, o que isso quer dizer? Que de fato o novo pacto, aquilo que Deus fez no Novo Testamento, em contraste com a antiga aliança, com o antigo pacto, de acordo com o qual Deus ele perdoava essas transgressões. Então, historicamente, a gente vê aquele ritual que o povo hebreu fazia, sendo exercido através das leis que Deus, leis mosaicas que Deus deu através de Moisés, para que eles fizessem de modo que aquilo abria, né, todo o sacrifício ritualístico que Deus faria na vida de Jesus no Novo Testamento. Entende? Então você vê, é muito mais prático, profeticamente a gente vê isso no Novo Testamento sendo cumprido, tendo em vista que Deus já tinha começado no Antigo Testamento. Lembrando vocês, como a gente conversou na primeira aula, que o Novo Testamento ele não dá essa importância de escritos para que exalte as histórias, os acontecimentos ocorridos ali no começo desse Novo Testamento, tá? Mas sim relata os livros que são utilizados no fim do Antigo Testamento, sobre o qual Mateus começa iniciando, né, esses relatos de materiais do Antigo Testamento. Então, essa é a importância que a gente tem que dar através dos acontecimentos e que, de como propósito, o Novo Testamento ele nos traz. Né? Claro, utilizando sobre a história da igreja, a história de todo esse começo de ministério de Jesus e como ele assim descreve e ensina para que os seus discípulos e sucessivamente a sua igreja faça uso de todo esse material da sua história, mas que propositalmente a intenção desses escritos do Novo Testamento é fazer uso desse material de livros do Antigo Testamento. Mas tudo isso a gente consegue através de informações sobre a vida e ministério de Jesus iniciado nesses relatos dos Evangelhos. Lembra que ele abre esse material do Novo Testamento, porém em escala de período, eles não são organizados de forma cronológica, mas sim de forma lógica, para que seja fácil para nós, do nosso tempo, fazer uso de leitura, né, raciocínio e interpretação, tá bom? Então, passando aqui para que a gente possa avançar num conteúdo de cenário cultural, político e religioso, a gente tem essa coleção de livros no Novo Testamento que tradicionalmente é atribuída aos apóstolos de Jesus, que não são todos os discípulos. Aquilo que eu comentei no final da aula, tá? Então a gente tem Pedro, Mateus, João e Paulo, bem como os outros antigos e autores cristãos compondo o Novo Testamento, mas não apóstolos, e sim somente discípulos, João, Marcos, Lucas, Tiago e Judas, que escrevem num conteúdo menor de que os apóstolos, e também conduz igrejas que de sobremaneira têm
um número menor de participantes. Lembrando que a maioria dos cristãos daquele tempo que foram atribuídos a essa igreja de Jesus começou a tomar expansão sobre todo aquele reino de Império Romano. A maioria deles eram de condições muito pobres, tá bom? Então no Novo Testamento não estão arranjados, né, nessa ordem cronológica, mas de forma lógica, para que fique fácil, de fácil acesso e raciocínio para nós do nosso tempo lermos e termos como um material divino. Então nós temos primeiramente os evangelhos, depois nós temos as epístolas de Paulo, que foram cronologicamente os primeiros livros do Novo Testamento a ser escritos, né? Mas com uma única exceção possível, que é a epístola de Tiago, que há uma certa discussão de ser a primeira acerca de escritos ser catalogada, escrita, né? E acessível àqueles cristãos daquela época. Ao mesmo o arranjo das epístolas paulinas, nós não seguimos na ordem cronológica, mas sim de forma lógica. Então, nós temos, pelo fato de ser a figura, né, em primeiro lugar, mas longa acerca de escritos, ou seja, as epístolas de Paulo entre os evangelhos, por exemplo, o evangelho de Marcos, por ser menor, então ter um acesso maior, porque era um material dentro de uma escassez, né, de evolução, de uso de ferramenta. Por ser menos escritos, ele era mais circulado, né? Então, via ao tempo que era escrito, né, entre as epístolas de Paulo, os escritos dos outros discípulos, Marcos, né, Tiago, Judas e Lucas, a gente tem esses escritos sendo aí mais circulados inicialmente, tá bom? Então, para que a gente entenda o cenário político, o cenário cultural e religioso, é preciso seguir essa ordem lógica. Agora, os evangelhos, eles estão postos em primeiro lugar porque descrevem os eventos cruciais da carreira de Jesus. Por isso que ele vem inicialmente elencando aí todo esse conteúdo do Novo Testamento. Gente, avançando, eu queria tratar com vocês sobre esses eventos de forma cultural, política e religiosa, tá bom? Afinal, dentro da nossa programação, a gente iniciou, pelo menos, o nosso programa de aulas por esses aspectos, tá bom? Deixa eu achar aqui que a gente vai tratar um pouquinho sobre esse permeado de civilização ocidental. Ou seja, o cristianismo, dividindo ali aqueles tópicos que a gente tratou, de significado, que é o pacto, o modo que Deus utiliza, faz uso para que a gente tenha acesso dentro dessa história, né, que essas organizações, e bem trazendo também o alvo, o objeto final, que é o cristianismo e sua razão cultural, é que a influência do Novo Testamento, ela é permeada dentro dessa civilização ocidental, mas de tal maneira que ninguém poderia ser, por exemplo, bem educado, ao menos que conhecesse esse conteúdo naquela época.
E isso dá um eco até hoje. Nós temos, por exemplo, aí a história das escolas dominicais que avançou, né, no século XIX, a partir pelo menos do começo dele, com uma história de missionários. Por exemplo, o Delight Lyman, o Moody, que foi um homem bem usado aí por Deus para que ele avançasse nessa classe educacional ali a partir de Londres, né, Chicago e lugares adiante. Então a gente tem, por exemplo, esse ponto participativo de homens usados por Deus através do cristianismo, educando pessoas e tendo essa inspiração sobre a missão remidora de Jesus neste mundo através de ferramentas como essa, sendo ainda, por exemplo, o padrão de crenças e de práticas da igreja daquele tempo, tá? Daquele tempo romano. Então a gente vê aí finalmente a razão devocional daquelas pessoas, que é a utilização de Deus através do seu Espírito Santo dentro da história da humanidade a partir daquele tempo. Tá bom? Então, qual era a situação dos judeus dentro desse cenário cultural, certo? Por exemplo, quais desenvolvimentos culturais tiveram naquele lugar? E também essas facções entre os judeus, né? Elas eram produzidas de quem, por quais pressões políticas, culturais e pelas quais razões religiosas essas facções lutavam. Por exemplo, quais foram os líderes desse tempo, desses desenvolvimentos. Essas contribuições políticas, sociais, culturais e religiosas elenca a história, por exemplo, do Antigo Testamento, gente. E aí, chegando no Novo Testamento, né, ela se encerra, por exemplo, com os assírios e o seu reino, né, impondo, mais para o lado do norte, impondo Israel com a subsequência de período do cativeiro babilônico. Esse reino do sul, o reino do Judá, e com o seu regresso, tendo ali na Palestina, na parte dela, esses exilados, quando essa hegemonia persa fazia uso, dentro desse período do Antigo Testamento, desse povo judeu. E aí esses seus líderes, os judeus, foram absorvendo essas razões políticas, esses usos e costumes desse período do século 6, pelo menos entre século 6 e século 5 antes de Cristo. E aí a gente vê esse período interbíblico dando um vácuo aí de tempo de silêncio até chegar no Novo Testamento. Então, os 4 séculos, pelo menos, entre o final da história do Antigo Testamento e o começo do Novo Testamento, ele dá aí uma compreensão melhor quando a gente pega esse material, que é o material que creio que vocês leram, um material de cenário político, religioso e cultural desse momento, para que a gente chegue no Novo Testamento e aí a gente divida assim esses nortes que a gente tem para entender melhor a construção do Novo Testamento e os seus escritos. Então a gente vê durante esse hiato a liderança de Alexandre o Grande se tornando o senhor desse antigo Oriente Médio e suas influências,
as sucessivas derrotas dos persas, entre essa imposição dos romanos, tendo a liderança de Alexandre o Grande, e as suas 4 batalhas dentro desse período. Então a gente vê a helenização, né, que é dentro de um período da cultura grega, a influência de um lado, como a maior parte de tempos que se vinha propagando mediante o comércio e a colonização desses gregos nesse período. E a gente vê também, né, um outro ponto, que são os Ptolomeus. Os Ptolomeus, ele também tem o outro lado, né, de uma contribuição desse período político e cultural, tá bom? Então, de um lado, a helenização, que a gente tem como maior parte de contribuição grega, e também temos os Ptolomeus. Os Ptolomeus tendo também a outra parte de contribuição com os seus Seleucidas, sendo os integrantes desse outro tipo de povo que tem os seus pensamentos. O que são isso? O que são esses 2 pontos para a gente terminar aqui, a partir de então, tendo a outra parte desse material de aula. Que é isso que eu queria que vocês frisassem como resposta de tudo que vocês leram dentro desse material de usos e costumes, de forma cultural, política e religiosa que vocês têm. A gente tem a helenização como a cultura grega, intitulada o helenismo, de tempos que o comércio e a colonização dá conquistas a esses integrantes desse tempo. O idioma era o grego, e aí tornou-se a língua franca, ou seja, a língua usual desse tempo. E aí a gente vê comumente essa língua sendo usada para um comércio expandido. Ela era uma língua que atendia a maior parte de comunicação para aqueles outros de outras línguas, tá? Como uma língua mestra de fácil acesso e comunicação, para que eles fizessem os seus negócios e fossem avançando a nível de território, né? Conforme Alexandre o Grande, ele tomava, né, com o seu poder os lugares, tá? E aí a gente vê o proletariado, que é uma língua que tem, né, comumente uma língua falada nas ruas, né, absorvendo essa utilização de fácil acesso da língua grega para fazer os seus negócios. O proletariado indígena que falava, né, o latim. E aí daí onde se aproxima mais a nossa tradução, né, o grego junto com o latim transliterado, para que a gente pudesse ter esse acesso, né, de uma língua mais próxima. E aí a gente vê a contribuição de tudo isso. Os soldados de Alexandre o Grande, eles contraíram matrimônios com as mulheres orientais, com as mulheres dessa cultura antiga do hebreu, né? A gente vê esse momento de comungação contribuindo para a composição de todo o material. Gente, tem bastante coisa para a gente ver de um lado do helenismo, e também tem bastante coisa para a gente ver do lado dos Ptolomeus, mas basicamente os Ptolomeus são judeus que gozavam de boas condições gerais, né, durante esse período.
era uma parte mais nobre que defendia esse acordo das uniões de antigas tradições com as novas tradições. Então, esses dois lados dividiam esse período que chegou até as contribuições de integrações para que esse povo unido, né, que estão sendo convertidos para esse tempo do cristianismo, contribuísse completamente nesse período para essa construção de escritos do Novo Testamento, tá? Então, o que eu queria tratar com vocês basicamente em aula são esses materiais, essas contribuições que o helenismo nos traz e os ptolomeus também, com seus Seleucidas, unem para que essas contribuições de cenários políticos, cultural e religioso nos traz de grande importância para essa construção. Eu gostaria de terminar dizendo sobre uma provável alucidação de nossos costumes hoje para aqueles costumes, quando a gente tenta encaixar essas coisas, e aí a gente se sai muito mal, porque é bem razoável e saudável quando a gente entende melhor, conforme os escritos do Novo Testamento foram adequados para aquele tempo, para que hoje, no nosso tempo, a gente entenda Deus falando da mesma forma, mas que para povos de tempos diferentes. Deus sempre tratou assim no Antigo Testamento e no Novo Testamento, dando conformidade para a nossa época, diante de tantas pestes, de tantas atrocidades, dificuldades que a gente passa, como todos os outros passaram, mas para que a palavra dele, uniforme a todos os tempos, não seja uma palavra falha, ela nos dê não seja desleal a todas as importâncias políticas, culturais e religiosas. Sendo assim, Deus, com a sua palavra, é o centro de toda essa história. Seria interessante a gente discutir tudo isso junto, porém, eu queria aqui deixar essa união como encerramento, né, de povos antigos, sobre os seus costumes e sobre, assim também, as suas tentativas de uniões sobre as suas limitações, mas que Deus, né, ele faz uso independente do tempo, seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento. Espero que você tenha feito proveito desse material, que coloque aí as suas contribuições conforme vocês leram e anotaram do material que vocês levaram, e aí a gente pode, num próximo encontro, fazer mais algumas abordagens diante dessas informações que aqui nos trago. Que Deus vos abençoe, que Deus lhe dê paz diante desse momento que nós estamos passando, e sabemos, né, profeticamente, que a igreja ela é una, é santa, né, e prevalecerá com a palavra de Deus ao fim. Tá bom? Deus abençoe. Até uma próxima.